A paz do Senhor a todos, tudo bom? Como hoje eu não estou em casa, então eu vou usar máscara. Estou usando máscara porque hoje eu estou no trabalho. Então é lícito usar máscara fora de casa. Então use sua máscara fora de casa. Proteja a sua família e a si mesmo. Um motivo ao qual estou gravando esse vídeo é porque um amigo meu me mandou um vídeo no WhatsApp sobre o pastor Marcos Pereira. E no vídeo o pastor Marcos Pereira falando que Pedro, ele não sofreu martírio nenhum, não morreu crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pedro foi que ele foi arrebatado. E ele disse que não tem indícios na Bíblia, não está na Bíblia que Pedro foi morto de cabeça para baixo. Estão contando historinha que Pedro morreu de cabeça para baixo, a Bíblia não mostra isso. Eu acredito que Pedro foi levado como Enoque. Aí eu te pergunto, aonde está na Bíblia reteté? Aonde está na Bíblia tem? Aonde está na Bíblia que a mulher deve andar com roupão? Aonde está na Bíblia que é obrigado a mulher usar coque? Então, camarada desse não tem moral para dizer o que está na Bíblia e o que não está. Ele não segue nada do que está escrito. A doutrina dele é baseada em revelações de terceiros. Isso é um tipo de doutrina montanista. Ele não se baseia naquilo que está na Bíblia, e sim em revelações que não condiz com a Escritura. Agora vamos lá, em relação a Pedro. Como é que a gente sabe que Pedro ele foi morto de cabeça para baixo? Não existe na Bíblia, mas existe registros históricos a qual corroboram que Pedro ele morreu de cabeça para baixo. O apóstolo Pedro ele foi para Roma, e quando chegou em Roma ele fundou uma igreja, segundo Irineu de Lyon, e segundo Eusébio de Cesareia, um dos historiadores da igreja do século IV, Pedro ele foi morto de cabeça para baixo. E segundo Orígenes, um dos pais da igreja do século II, Pedro morreu de cabeça para baixo a pedido dele, porque ele ia ser morto crucificado normalmente. Mas como ele não se sentia digno de morrer como seu Senhor, ele não se sentia digno de morrer como Cristo, então ele pediu para que virasse a cruz de cabeça para baixo. Então existem indícios históricos que corroboram a morte de Pedro de cabeça para baixo. Eusébio de Cesareia ele foi um historiador, além de pai da igreja, ele foi um historiador. E ele relata isso, que Pedro ele morreu de cabeça para baixo. Hoje nós não temos tantas fontes na época do século IV, mas Eusébio ele tinha muito mais fontes do que nós. Nós hoje temos poucas fontes da morte de Pedro, de como Pedro morreu. Mas na época Eusébio de Cesareia ele tinha muitas fontes, ele era um historiador, ele foi um historiador. Então ele buscava por fontes, registros de testemunhas que viveram naquela época, que relataram aquilo. Não pode haver mentira em palavras de um historiador, porque ele vai citar uma história. Então por isso que nós sabemos que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Por isso que nós sabemos que Paulo ele foi decapitado, entre outras mortes, né? Por isso que nós sabemos que João ele foi levado a um caldeirão de óleo fervente, só que ele conseguiu sobreviver. Porque por causa das testemunhas da época que deixaram isso registrado, e hoje é como nós temos acesso. Não tem na Bíblia, mas nós temos registros históricos que corroboram os fatos. Então, cuidado com o que vocês veem na internet, cuidado com esses camaradas. Eles são falsos profetas, eles são lobos. Eles te induzem a você a dar dinheiro para eles, acreditando que isso vai te abençoar. Pessoas que ajudam aqui são abençoadas. Pessoas que me deram até carro. Quando você semeia, Deus te abençoa. Então, cuidado com o que você ouve. Eles são falsos mestres, falsos profetas, são falsos pastores. Pedro não foi arrebatado. Pedro ele morreu de cabeça para baixo. Isso é testemunhado por inúmeras pessoas do século I que conviveram e viram a morte dele. Ele não foi arrebatado. Então fico com essa palavra hoje e até a próxima.